deu um telefonema para o Zelensky ontem, que é o presidente da Ucrânia, e depois do Vladimir Putin ter feito alguns acenos ao governo brasileiro, e parece que o governo brasileiro, de fato, está tomando uma posição. Alguns analistas que entendem a interferência americana e a OTAN na Ucrânia veem esse posicionamento como um alinhamento com os Estados Unidos. Vamos ver o que o Lula falou para o Reinaldo sobre isso. Presidente, o senhor falou da presença internacional do Brasil. O senhor já esteve na Argentina, no Uruguai, nos Estados Unidos, falou com o Macron, recebeu Olaf Scholz, John Kerry estava aqui até há pouco, o senhor vai para a China, vai se encontrar com Xi Jinping dia 28, depois tem Portugal, enfim, países africanos. Em agosto tem reunião dos BRICS. Agosto reunião dos BRICS, da África do Sul. O Brasil voltou, como se diz, né? E parece que hoje o senhor tem um telefonema importante, não tem? Hoje eu vou conversar com o presidente da Ucrânia. Isso. Quando isso aqui for ao ar, o presidente já terá conversado com o presidente Zelensky. E eu vou conversar com ele o que eu já conversei com o Biden, o que já conversei com o Macron, o que eu já conversei com o Olavo Scholz. Ou seja, eu tenho proposto a eles que é preciso criar uma espécie de G20 para discutir a paz. Porque só tem gente discutindo guerra. Então é preciso criar um grupo de países que se disponha a discutir, tanto com o presidente da Ucrânia quanto com o presidente da Rússia, o estabelecimento de paz. Porque a Europa está financiando a guerra, está colocando dinheiro, todo dia anuncia dinheiro, os Estados Unidos todo dia anuncia dinheiro, ou seja, não tem ninguém falando em paz. Então, o Brasil está se colocando para discutir paz. A gente quer juntar a China, vou conversar com o Xi Jinping isso. Hoje eu vou conversar com o presidente sobre isso, ou seja, vou discutir. Se for necessário, discuto com o Putin sobre isso. E tenho discutido porque é preciso a gente entender. Ou seja, vocês entenderam a mensagem, né? Ele vai conversar com o Putin. Porque é a tradição da diplomacia brasileira. O Lula tinha uma excelente relação com o Bush, que é um dos caras que começou com a extrema-direita nos Estados Unidos. Mesmo com a boa relação com o Bush, ele não apoiou a guerra do Iraque. Esse é o Lula que a gente quer ver, mesmo que alguns estejam decepcionados com a conversa dele com o presidente da Ucrânia ontem. Que primeiro a gente tem que parar a guerra. Depois que a gente parar a guerra, a gente vai negociar o que vai acontecer. Quando o senhor falou de criar o grupo, a extrema-direita e alguns especialistas no próprio pensamento, que se travestem de especialistas em política internacional, resolveram ironizar. Olha o Lula aí achando que pode acabar com a guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como foi a reação quando o senhor falou de criar esse grupo para discutir. Primeiro é importante o seguinte, porque tem muita gente que fala muita bobagem, tentando passar a ideia de que entende e não entende de nada. Veja, é o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que possa justificar você retomar a paz. Veja, e a guerra já está há 1 ano. Essa guerra está influenciando muita coisa do mundo. Aqui o Brasil está sendo vítima dessa guerra por conta do fertilizante. Parte da inflação no mundo é por conta dessa guerra. Então, não dá para todo mundo ficar olhando. Sabe, alguém tem que chamar para conversar. Eu vou te contar um exemplo. O acordo do Irã, que o Celso Amorim e eu e o presidente da Turquia fomos fazer. Quando a gente decidiu ir conversar com a Ahmadinejad, o Obama não queria que a gente fosse, a Angela Merkel não queria que a gente fosse, o Xi Jinping não queria que a gente fosse, o Medvedev não queria que a gente fosse, apenas o Sarkozy, naquele tempo, concordava que a gente fosse lá. Quando eu cheguei em Teherã, eu tinha recebido 2 telefonemas do Obama de que eu ia ser enganado porque não dava para fazer acordo com a Ahmadinejad. Nós fomos lá e fizemos um acordo de enriquecimento de urânio igualzinho o Brasil tem. E eu disse para a Ahmadinejad, eu desejo para você o que o Brasil tem. E na nossa Constituição está garantido que a gente não quer, sabe, a questão de arma nuclear. É isso. Os especialistas no próprio pensamento, que se travestem de especialistas em política internacional, resolveram ironizar. Olha o Lula aí achando que pode acabar com a guerra. Eu queria que o senhor falasse um pouco
sobre como foi a reação quando o senhor falou de criar esse grupo para discutir um possível cessar-fogo. Primeiro é importante o seguinte, porque tem muita gente que fala muita bobagem, tentando passar a ideia de que entende e não entende de nada. Veja, é o seguinte, você tem que encontrar alguma coisa que possa justificar você retomar a paz. Veja, e a guerra já está há 1 ano. Essa guerra está influenciando muita coisa do mundo. Aqui o Brasil está sendo vítima dessa guerra. Aliás, parte da inflação que está aqui no mundo. Parte da inflação no mundo é por conta dessa guerra. Então, não dá para todo mundo ficar olhando. Sabe, alguém tem que chamar para conversar. Eu vou te contar um exemplo. O acordo do Irã, que o Celso Amorim e eu e o presidente da Turquia fomos fazer. Quando a gente decidiu ir conversar com a Ahmadinejad, o Obama não queria que a gente fosse, a Angela Merkel não queria que a gente fosse, o Xi Jinping não queria que a gente fosse, o Medvedev não queria que a gente fosse, apenas o Sarkozy, naquele tempo, concordava que a gente fosse lá. Quando eu cheguei em Teherã, eu tinha recebido 2 telefonemas do Obama de que eu ia ser enganado porque não dava para fazer acordo com a Ahmadinejad. Nós fomos lá e fizemos um acordo de enriquecimento de urânio igualzinho o Brasil tem. E eu disse para a Ahmadinejad, eu desejo para você o que o Brasil tem. E na nossa Constituição está garantido que a gente não quer, sabe, a questão de arma nuclear. É isso. E ela assinou o acordo. Assinou o acordo. Quando nós pensamos que o mundo iria agradecer o Brasil por causa do acordo, o mundo aumentou a punição, o bloqueio ao Irã. E depois de 3 anos fizeram um acordo pior do que aquele que nós fizemos. Aliás, ali teve um pouco um passa-moleque da diplomacia americana. Não, porque é o seguinte, é porque não estava previsto que o Brasil pudesse entrar no cenário político com a força que o Brasil entrou. Nós fizemos o grupo de amigos e conseguimos restabelecer a eleição na Nicarágua, na Venezuela, com o Chávez, do referendo, com a participação, sabe, da Fundação Jimmy Carter, com a Fundação do Colin Powell, sabe? E com a participação da Condoleezza, que era secretária de Estado também nos Estados Unidos. Ou seja, como é que a gente pôde construir, sabe, esse processo? Conversando. Conversando. Então, se depender da minha vontade, nós vamos criar um grupo, sabe? Eu vou para o G20 agora, eu vou para o G7 agora no Japão. Lá eu vou entrar nesse assunto outra vez, porque não é só discutir o que os Estados Unidos querem discutir, não é só discutir o que o Japão quer discutir, o que é que o Brasil quer discutir? O que é que o Brasil está pensando sobre as coisas? Então é isso que o Brasil tem que se mostrar, com a grandeza da sua população, com a grandeza do seu tamanho. Sabe, o Brasil não é menor do que ninguém, nós não queremos ser maior, mas também não queremos ser menor. E eu acho que hoje, sabe, tanto a Rússia quanto a Ucrânia estão pedindo a Deus que apareça alguém para acabar com essa guerra. Muito boa a fala do Lula, e reflete, na verdade, uma tradição aí da diplomacia.